bem-vindos a mais um vídeo no canal Sinal Vermelho, dialogando sobre relacionamentos e violência. No episódio de hoje vamos falar sobre violência no relacionamento e tipos de violência no relacionamento. Para isso a gente trouxe aqui a nossa convidada Amanda Regis. Ela tem experiência na área de psicologia jurídica e assistência técnica. Também ela é especialista em feminicídio e violências. Espero contribuir com vocês. Para esse bate-papo, Amanda, a gente fez algumas perguntas para estudantes aqui da UNB e eu trouxe 3 perguntas e respostas mais comuns que eles trouxeram sobre relacionamento e sobre tipos de violência. Os tipos de violência que a gente perguntou foi violência psicológica e patrimonial. Mas primeiro a gente vai começar sobre o que eles trouxeram, o que eles acham que é uma violência no relacionamento. Então teve respostas que a violência ela pode ser tanto física como emocional, psicológica, que a violência ela pode se manifestar através de xingamentos, agressão física, constrangimento, humilhação, também manipulação. Teve também respostas que alterar a voz já seria um tipo de violência. Então, não respeitar o espaço do outro, né? Querer ter controle sobre a vida da outra pessoa, fazer o outro se sentir inferior. Cortar falas no meio de conversas, não deixar o outro expressar sua opinião, e insultos, né, que baixam a autoestima do parceiro, e também violência patrimonial apareceu aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que pode ser considerado, né, violência. Eu sei que talvez não tenha uma resposta fechada para isso, mas é um apanhado geral. Sim. Tudo depende do contexto que a gente está analisando. Porque se a gente está analisando dentro de um contexto clínico, qualquer quebra de acordo acaba virando uma violência. Porque você está ultrapassando o limite do que foi estabelecido naquela relação. Mas quando a gente fala de psicologia jurídica, o que a gente tem como violência é o que delimita a lei. E aí, mesmo o que delimita a lei são coisas abrangentes. Todas essas coisas que foram ditas, elas acabam entrando em violência psicológica, sim. Dentro da violência patrimonial, a gente tem outras que acabam sendo menos conhecidas. Tipo, você quebrar as coisas de alguém, você subtrair um bem de alguém, algo que seja importante. Mesmo que aquela coisa não tenha um valor monetário grande, tipo eu pegar a sua caneta para mim, se ela for uma coisa relevante para você, importante, ela vira uma violência patrimonial. Então, destruir objetos, pegar documentos de uma pessoa, todas essas coisas acabam se inserindo na violência patrimonial. E todas as que eles falaram realmente se encaixam na violência psicológica de alguma forma. O que a gente acaba observando é se existe uma constância desses comportamentos, se eles acontecem de forma repetitiva também, para incidir num nível de violência que seja categorizado em algum tipo penal, ou se é uma coisa, por exemplo, eu aumentar o meu tom de voz em uma situação, talvez não se enquadre em um tipo penal específico, mas se isso vem com outro histórico por trás, aí sim a gente consegue, sabe? Sim. Agora, falando sobre a segunda pergunta feita para eles, a gente perguntou o que para eles seria a violência psicológica, para eles trazerem o que eles tinham sem fazer nenhuma pesquisa, né, sobre. Então, o que surgiu foram manipulação, intimidar o outro, usar fragilidades da pessoa, né, contra ela, com a intenção de ferir o outro. Eu acho que qualquer comportamento que tenha a intenção de ferir o outro, diminuir a autoestima, xingamentos, ameaças, chantagens, também trouxeram que fazer o parceiro se sentir inferior, então colocar a pessoa para baixo, então qualquer coisa que diminua o outro. Foi isso que surgiu nas respostas sobre violência psicológica. Queria que você falasse um pouquinho sobre. Todas essas são coisas que se enquadram sim, porque pela Lei Maria da Penha, a violência psicológica ela é qualquer tipo de ação ou omissão que acabe afetando a sua autoestima e seu autoconceito, ou seja, como você se percebe, a forma como você se enxerga. Então, a única problemática que a gente tem às vezes, a pessoa que cometeu essa violência, ela diz que não foi intencional. E aí vai muito, dentro da psicologia jurídica a gente tem isso, da sensibilidade do juiz de entender como aplicar aquilo, porque por mais que esteja escrito na letra da lei, ele depende de uma interpretação. E aí tem juízes que entendem que, beleza, eu falar ou fazer alguma coisa com você, se eu não tive intenção, então não se categoriza como violência. Já tem outros que dizem que não importa qual a sua intenção.
Se a pessoa se sentiu maltratada de alguma forma, se ela teve a autoestima dela ferida, você cometeu uma violência. Então, se chegou ao ponto da pessoa ir te denunciar por conta de uma violência psicológica, então já seria considerado. Mas todas essas questões se enquadrariam sim. Novamente, é a mesma questão. Depende muito de uma repetição, de uma constância. O judiciário tem muito isso, de você precisar ter um comportamento repetitivo em algumas questões que acabam sendo mais sensíveis, tipo a violência psicológica. Porque uma violência física, a gente consegue fazer um exame no IML e aí você tem um tipo de comprovação. Já a violência psicológica tem muitas sutilezas que o judiciário ainda não está tão preparado assim para abarcar. Então, pelo que eu entendi, para haver um tipo de punição em relação à violência psicológica, outras violências também elas deveriam estar presentes, porque é mais difícil de comprovar a violência psicológica, é isso? Tudo depende muito de como é que essa situação se estabeleceu, porque é sempre caso a caso. Se você tem uma série de ameaças e essas ameaças foram testemunhadas por terceiros, só a ameaça em si, exclusivamente, já configura um tipo penal. E você tem o reforço de outra pessoa que ouviu. Só que quando existe essa eu disse, ele disse, é um problema no judiciário, porque por mais que a gente tenha, dentro da Lei Maria da Penha, um dispositivo que diz que a palavra da mulher acaba virando soberana dentro daquele contexto de violência, quando você vai num delongo de um processo civil ou um processo criminal, você tem dificuldades para o desenvolvimento desse processo, para chegar numa punição, numa responsabilização. Às vezes incide em algum tipo de advertência, vira uma coisa que não tem uma punição específica ali com uma pena. Mas não necessariamente você vai precisar de outras violências junto. Por isso que é importante você denunciar, porque quando você faz o boletim de ocorrência, mesmo que não exista uma punição no final específica, aquilo fica gravado na história daquele homem, fica gravado ali, e se aquilo se repetir, aquele comportamento já vai estar, você já vai ter formalizado que ele aconteceu em algum momento. E essa formalização é importante, até porque quando você faz um boletim de ocorrência, você pode só registrar, e você pode pedir depois de 6 meses uma representação. Essa representação é você pedir para que comece um inquérito, comece uma investigação. E se você não pede, aquilo só vai ficar parado ali. Então você precisa também pedir que isso dê continuidade. E às vezes as mulheres decidem só fazer e não dar continuidade, não pedir que seja continuado o processo de investigação. E a última pergunta que a gente fez para os estudantes foram sobre violência patrimonial. E eu vou trazer aqui um pouquinho sobre o que eles trouxeram, né? O que eles acreditam ser violência patrimonial. Então, surgiram respostas como tomar posse dos bens do outro, tirar vantagem financeira, destruir bens materiais, destruir documentos, destruir objetos dentro de casa numa briga, tirar o acesso às contas e qualquer meio que essa pessoa possa ter para conseguir dinheiro e isso tornar ela dependente, né, nessa relação, ter controle sobre os bens do outro, e também surgiu que isso está muito presente em relações heterossexuais por questão de gênero também. E algumas pessoas elas não souberam falar o que é violência patrimonial. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre. Então, a violência patrimonial ela se configura de formas diferentes e novamente entra naquilo de o que o juiz vai entender do que ocorreu naquela situação, né? Mas a violência patrimonial pela lei é você destruir qualquer objeto da pessoa, você reter esses objetos, você sim tirar vantagem financeira dessa pessoa, você usar de procurações que você tenha no nome dessa pessoa para adquirir vantagem para você. Tanto que uma das medidas protetivas da Lei Maria da Penha é o cancelamento de procurações e outros documentos que você tenha feito, que a outra pessoa tenha em seu nome. Então, isso é uma das medidas que é possível de você pedir para impedir a violência patrimonial, para impedir que essa pessoa, porque a violência patrimonial, ela se enquadra não só nos casos de violência doméstica que funcionam em relações amorosas, mas elas especialmente acontecem na relação de filhos com mães. Então, mães idosas ou pessoas que estão sob os cuidados e são idosas. Então, nessas relações de violência doméstica, onde existe esse tipo de vinculação familiar,
a violência patrimonial costuma ser bem mais presente, porque eles tomam o cartão de benefício daquele idoso, daquela idosa no caso, tomam aposentadoria, desviam essa aposentadoria para fim próprio. Então é onde costuma mais acontecer violência patrimonial, são nesses casos. Já quando é com relacionamento amoroso, costuma ser destruição de objeto, pegar, reter documentos pessoais, reter documentos para a pessoa não poder viajar, isso restringe a livre movimentação dela também, pegar coisas que são importantes para essa pessoa e destruir esses objetos. Mas a vantagem financeira costuma acontecer mais em relação à violência contra as mulheres idosas. E para finalizar nosso papo, Amanda, a gente falou sobre 2 tipos de violência que estão previstos na Lei Maria da Penha, que é a psicológica e a patrimonial. Então, são 5 que estão previstas, né? Que tem também a física, a moral e a sexual. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre elas. Eu acho que os pontos mais interessantes da violência moral é que ela se divide em 3, que são bem básicas, que são tipos penais que já existem, que é a calúnia, a difamação e a injúria. E aí, em cada uma delas, você tem intuitos diferentes. A forma que eu usei, porque eu também não sou do direito, então, para anexar as ideias que eu usei para mim, foi pensar na ordem alfabética, C, D, I. Na calúnia, você tem a acusação por um crime. Na difamação, você fala da pessoa falando mal dela, tentando atribuir algo negativo a ela. Já na injúria, você fala mal, mas são características que não necessariamente desabonam ela. Então tem uma diferença mais sutil entre essas duas, mas a calúnia é quando você acusa alguém de um crime. Já na violência sexual, acho que as pessoas têm uma visão de que o estupro é a violência sexual, mas existem diversas outras formas de violência sexual. Tipo, você coagir alguém a casar, você coagir a pessoa a usar ou a não usar algum tipo de método anticoncepcional, você não usar camisinha, você, de qualquer forma, incidir em cima da livre vontade sexual dessa pessoa. Então, obrigar ela a ter algum tipo de relação que ela não queira também, mesmo que nessa relação não haja penetração. Então, todos esses são tipos de violência sexual. E a violência física é que as pessoas conhecem normalmente, né? Então, você ter níveis de violência física que são atribuídos normalmente pelo IML. Mas uma coisa interessante dela é que quando você tem uma definição de violência física, quando você vai no IML e eles dizem que foi um crime de lesão corporal, mesmo que seja uma lesão corporal leve, a mulher não pode mais desistir daquele processo, a não ser que ela desista na frente de um juiz em uma audiência que é própria para isso, para essa desistência. E por quê? Porque se entende que a mulher pode, ao longo desse processo, depois que ela faz a denúncia, ser coagida por esse homem. E ele pode dizer, olha, vai ficar mal para mim, ou vai dar mal para você. Então, ela pode ir na frente do juiz e dizer, olha, eu não quero mais dar continuidade nesse processo, nessa investigação. Ela vai dizer as razões dela, mas aí o juiz vai decidir se vai dar continuidade ou não, independente do que ela falar. Então, vai ser dele a decisão de se esse processo vai ter continuidade ou não. E isso é uma coisa importante da violência física, de você ir até a delegacia e conseguir fazer o exame. Porque a partir dele, o decurso do processo é diferente também. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que estão assistindo. E eu quero fazer um agradecimento especial à Amanda. Muito obrigada, Amanda, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom o nosso papo, a gente aprendeu muito aqui com você. Espero que todos tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau! Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. E quem quiser saber mais, o link para todos os artigos usados no episódio de hoje estão aqui na descrição. Tchau!